Pessoal, antes de começar a entrevista, eu preciso acrescentar que por algum motivo que a gente ainda não descobriu, os primeiros 3 minutinhos desse bate-papo com o Júlio deu algum erro que a gente ainda está tentando ver como corrigir. Mas como esses primeiros minutos são só uma introdução inicial, sem nenhuma informação relevante, a gente vai soltar o vídeo. E ele começa logo após eu ter perguntado para o Júlio como o XP Macro se diferenciou neste ano, principalmente, porque a célula macro da XP ela vem de 2015 e, de fato, este ano foi o primeiro grande teste que a equipe de macro, que a equipe da XP Macro passou, tá? Porque eles enxergaram uma alta de juros no Brasil que vai muito além do que já estava precificado na própria curva e também pelos outros concorrentes, né? E além disso, ele conta um pouco como eles ganharam dinheiro no Chile, ele conta isso no detalhe, e também a visão deles pessimista para o Brasil, que vem principalmente do crescimento do PIB nos próximos anos. Vale a pena vocês acompanharem. Né? Naquela posição aplicada, a gente já começou a tomar juros no início do ano, isso foi muito importante, e depois, quando a situação de inflação, juros e fiscal, agora, a partir de agosto, começou a piorar muito, essa discussão do teto de gasto, a gente inverteu a mão e não só zerou a posição comprada em bolsa, como a gente passou a montar a posição vendida, apostando na queda da Bolsa Brasileira. Então, acho que isso aí mostra um pouco do que é um multimercado, né? Essa agilidade, essa necessidade, né, da gente se adaptar às mudanças de cenário. Eu acho que as boas casas vão ser aquelas que vão se ajustar mais rápido às mudanças de cenário, e é isso que eu acho que o nosso cliente quer, Beto, né? Ele destina para a gente os recursos, uma gestão profissional e fala, faz aí, né? Vê qual é o cenário e se ajusta. E eu acho que a gente está passando por esse primeiro teste com louvor aí, porque desde agosto, né, a Bolsa vem caindo há 4 meses seguidos, Beto. Então, julho, agosto, setembro, outubro, e o fundo nesse período, agora a gente teve uma rentabilidade bem legal ao ajustar as posições, subimos bastante aí em setembro, tá, em outubro, né? Só no Macro Plus, por exemplo, eu gosto de citar, a gente subiu 7,20% em setembro, 4,20% em outubro, né? Se você somar aí, já são 11,5% em 2 meses, muito difíceis, em que a Bolsa aí caiu, né? Nos 2 meses, muito forte. E, Júlio, já que você citou de Brasil, eu vou começar por Brasil. Perfeito. É muito difícil apostar na que a gente chama de pontas tomadas de taxa de juros, né? Apostar nas altas de taxa de juros, porque na maioria das vezes, as taxas de juros estão caindo, ou pelo menos os prêmios de risco dessas taxas de juros estão caindo. Então, apostar nas altas das taxas de juros é um ganho que são eventos que ocorrem com mais raridade, né? E o que vocês enxergaram que está acontecendo no Brasil? Porque o Brasil ele realmente foi um dos países que mais subiu taxa de juros de forma mais rápida, junto com alguns poucos países aí, que depois a gente pode falar do Chile e da Turquia também. Como é que vocês enxergaram esse ciclo de pessimismo no Brasil, que agora se acelerou esse pessimismo com uma coisa que não estava tanto no mapa, que foi a quebra, o rompimento do teto de gastos? E também, Júlio, se você puder falar mais de Brasil, qual vai ser a implicação do ano que vem, que é um ano eleitoral, e, principalmente, do ano de 2023, que você não tem mais essa aceleração do Brasil voltando pós-pandemia, e você vai ter um impacto mais duro ainda da taxa de juros, que geralmente leva um tempo também para causar o efeito. Como é que vocês enxergaram e fizeram essas apostas pessimistas de Brasil, quando o mercado já estava com um discurso do tipo, já está muito barato, ou já tem muito prêmio na curva, e vocês fizeram esse momento assim, de continuar apostando nesse ciclo de pessimismo? Assim. Não, perfeito, Beto. Eu acho que a pergunta sobre a taxa de juros é bem pertinente, porque a dificuldade de montar posição tomada em juros, geralmente assim, não é nem que as taxas não subam muito, né? Se a gente está vendo uma grande elevação das taxas ao longo do ano de 2021. As taxas futuras de juros já subiram aí 500, 600 bases se a gente pegar do início do ano para cá. A grande questão é que nos movimentos de alta, tá, as taxas de juros apresentam uma volatilidade muito, muito elevada, né? É muito difícil você tomar juros, porque a curva já embute um prêmio, conforme você falou, a curva de juros já embute um prêmio de risco,
Então, você está tomando juros, você está indo contra um prêmio de risco que aquela pessoa que está aplicada, apostando na ponta inversa, ela está se beneficiando. Então, já tem um prêmio natural que, geralmente, aquele que aposta na queda da taxa de juros se apropria. O tomador, ele tem que ter muita convicção que o cenário de inflação ele está se deteriorando, né? E que o Banco Central vai acabar reagindo àquela deterioração da inflação, e aí a curva que já tem um prêmio elevado vai ganhar mais prêmio ainda, né, para frente. E aí o tomador de juros ele acaba realizando o seu ganho quando o Banco Central corrobora aquela expectativa de aumento de taxa de juros. Então, o que a gente veio acompanhando desde janeiro foi uma elevação sucessiva da inflação. Então, a nossa equipe econômica, comandada pelo Fernando Genta e equipe, eles vieram projetando cada vez inflações um pouco mais elevadas, e a gente, na gestão, falava, bem, diante dessa inflação, esse é que foi o legal da gente, para que a gente ganhou dinheiro tomado. A gente sempre falava, diante dessa inflação, eu acho que o Banco Central vai subir os juros para pelo menos 6,5%. Eu estou dando um exemplo. Tá? Para pelo menos 6,5%. E aí, esse pelo menos nos dá um conforto, que nos diz o seguinte, a simetria é para cima. É pelo menos 6,5%, não vai ser abaixo. E para cima pode ser 7,5%, pode ser 8,5%, pode ser 9,5%. E na medida que a nossa área econômica ia revisando a inflação, a gente falava, opa, agora com essa inflação, o Banco Central vai subir os juros para pelo menos 7,5%. E aí a curva de juros ia se ajustando. Claro, ela tinha um prêmio. Se a inflação acabasse dando 7,5% lá no nosso exemplo, pelo menos 7,5%, se acabasse sendo 7,5%, a gente ia perder um pouquinho. Essa é a tal da simetria. A gente aceitava perder um pouco para, caso o cenário continuasse naquela derivada, a gente ganhar muito. Esse é o legal da gestão. A gente sempre busca estratégias que, se for 7,5%, a gente perde um pouco sim, que é o prêmio na curva de juros. Mas se for 8,5%, 9,5%, olha agora, a gente está falando de Selic a 12%. Aí a gente ganha muito. Então, a gente ficou o tempo todo revisando nossa inflação, revisando aonde que o Banco Central ia subir os juros para pelo menos aquilo, e a gente foi constantemente deixando a posição. A posição foi ganhando, porque o cenário ia sendo revisado constantemente, e quando a variável fiscal, que você citou na pergunta, entrou na equação, aí juntou as duas variáveis que são explosivas para juros, é inflação e risco fiscal. Quando entrou o risco fiscal, aí a gente falou, agora que o Banco Central vai ter que subir mais ainda os juros. E aí a curva de juros explodiu de níveis de 9% para 12%, que foi agora no mês de outubro. Agora, finalmente, pela primeira vez no ano, a gente está zerando, saímos de todas as posições de juros, porque a curva andou muito além do que a gente acha que os fundamentos indicariam. Então, a gente aumentou nossa Selic para 12%, mas a curva de juros foi para 14%. Ela foi para tão longe que a gente preferiu zerar as posições pela primeira vez no ano. Partindo para a segunda questão, um nível de juros altos, conforme a gente está falando, 12% de Selic. E essa Selic, no nosso entender, vai ficar ao longo de todo o ano que vem. Todo o ano que vem. Tá? São juros reais, a gente está falando de juros reais de quase 7%, Beto. Olha só, 12% de juros, com 5% de inflação que a gente projeta para o ano que vem, 12 contra 5 de inflação, são juros reais de 7%. Isso é muito restritivo para a atividade econômica. Então, o cenário que a gente está traçando para frente, em ano eleitoral ainda, que a discussão fiscal vai ficar ruim, né? Quem ganha mantém o teto de gastos, não mantém? O governo atual já acabou de mudar o teto de gastos, né? Imagina se ganhar o governo de esquerda. Aí ele vai mudar mais ainda, ele vai acabar com o teto de gastos. Então, você entrar no ano eleitoral com tamanha incerteza fiscal e com juros nominais e reais muito elevados, isso aí vai fazer a atividade econômica cair, não só em 2022, como também em 2023. Que nem você falou, os juros sobem e eles afetam a atividade econômica de 9 a 18 meses. Assim. Ele demora aí um tempo, né? 3 trimestres, até 5 ou mais trimestres, para ter efeito total na atividade econômica. E esse é o objetivo do Banco Central. Quando ele sobe os juros, ele quer jogar a atividade para baixo, sim, para jogar a inflação alguma hora para a meta, né? E, infelizmente, a gente vai ter anos difíceis de atividade econômica aí, pelo menos até o meio de 2023.
nas nossas contas, porque Uhum. o Banco Central vai ficar com juros parados até o final do ano que vem, que é depois da eleição, e aí só se a inflação tiver começando a convergir, a cair, é que aí sim, lá em 2023, o Banco Central vai poder começar a cair os juros. Mas isso já vai ter comprometido provavelmente a atividade econômica para 2023. Tá? Então, Tá. vamos ter um ano e meio bem difíceis de atividade econômica por conta dessas restrições de política monetária. E, Júlio, talvez seja por isso que a bolsa continue barata, a despeito dos balanços que estão saindo agora, do tipo, se espera que com uma contração forte na atividade brasileira, esses balanços que estão saindo agora, em algum momento, eles devem se contrair também e convergir para o preço-lucro mais elevado. É isso? Exatamente, Beto. A gente olha a Bolsa de uma maneira top-down, a gente olha a Bolsa nível macro, né? Nós, na gestão macro, olhamos a Bolsa através dos fatores, pegando taxa de juros, né? Quanto maior a taxa de juros, maior, né? Vai ser o desconto, né? Que você vai trazer, né? O fluxo, né? Da sua... O valor presente, os fluxos, né? De caixa da empresa. Então, quanto maior a incerteza macro, maior a taxa de juros, né? Menor vai ser a atividade e a gente antecipa, olhando com uma visão macro, a gente antecipa uma redução futura dos lucros das empresas. Então, enquanto estão saindo hoje resultados muito fortes, é verdade, porque a gente ainda está naquele ponto máximo, sabe o V que a economia brasileira fez? A gente está no final do V, naquele final da curvinha, e a partir de agora a gente acha que vai estabilizar. Vai ser um crescimento quase zero ano que vem. Então, para que aqueles que falam que a Bolsa ainda está barata, no nosso entender, isso aí é porque eles ainda não viram uma deterioração dos lucros mais à frente. Então, é questão de tempo. Os lucros começarão até... As empresas provavelmente vão dar guidance piores. Claro que tem setor que pode ir bem mesmo numa crise, né? Mas a gente acredita que os earnings vão acabar caindo e até as análises de preço-lucro vão voltar a ficar em patamares que vai mostrar que a Bolsa não está tão barata assim quanto parece. Uhum. E, Júlio, outra posição que deu muito dinheiro para o fundo foi a posição em Chile, tá? Que foi, e para nós economistas, assim, sempre foi um exemplo dentro da América Latina de responsabilidade econômica, de uma forma geral. A despeito de uma América Latina toda que nos últimos 30 anos vem perdendo espaço dentro da locomotiva global, perdendo espaço para a China, para os Estados Unidos, mas o Chile ali foi ali um porto de sobriedade econômica, fiscal, monetária, de investimentos em educação e tudo mais. Por que do nada, assim, não posso falar do nada, mas assim, no ano de 2009 foi um ano muito... teve protesto em todos os países, teve insurreição, assim, de pessoas indo às ruas, reclamando de coisas que a gente não estava muito entendendo, né? Eles não sabiam o que queriam, mas eles sabiam que do jeito que está não dá. Essa foi a frase de alguns pensadores assim que eu vi. O que aconteceu? E no Chile teve muito protesto em 2019 e, pelo que se viu, o negócio começou a degringolar a partir de então. O Chile começou a gastar dinheiro como se fosse como se fosse um país de moeda forte e está entrando dentro do clube da América Latina de países endividados e com moedas desvalorizadas, não é isso? E como que vocês ganharam dinheiro com o Chile? Não, perfeito. O Chile, é importante citar, foi uma das maiores fontes de retorno, tá, do nosso fundo em 2020 e também em 2021. A gente tem uma célula de gestão de América Latina que opera Chile, México e Colômbia, né, que é bem focada em tudo isso que a gente discutiu de Brasil. Eles replicam, né, a discussão de atividade, inflação e juros, a gente replica para a gestão de Chile e, felizmente, a gente teve muito retorno aí nesse ano, pegamos todo o ciclo de alta de juros. Mas, trazendo em perspectiva o que você comentou, é verdade, o Chile era aqueles poucos refúgios, parecia um país envolvido, né, dentro da América Latina.
de fato era. O Chile era um país muito pouco endividado, com políticas econômicas corretas e muito liberal. Tinha pouco Estado na economia. A grande verdade é que essa discussão de presença do Estado na economia, o Chile é o que tinha o Estado mínimo. Então, a gente não sabe direito quando é que os protestos, né, tem aquele trigger de protestos. No Brasil, teve um protesto em 2013, lá, por causa de um aumento de taxa de ônibus. A gente não sabe exatamente quando começa, mas em 2019 começaram-se as demandas sociais no Chile. Então, começaram-se protestos. No fundo, você, quando pesquisava, o que está acontecendo? Eles queriam mais investimento em saúde, né? uma saúde, mais saúde pública, né? Que o governo pagasse a questão da saúde lá. Eles queriam também educação, mais acesso à educação pública, e também questão de aposentadoria, também eles tinham um sistema, né, de contribuição definida, aposentadorias pareciam baixas, então no final eles estavam reclamando, queremos mais a presença do Estado ajudando a gente, mais benefícios sociais, coisa que o Brasil já tem até demais atualmente. O que a gente viu, então, desde então, foram protestos, quebradeiras, né? E, a partir dali, chegou-se a um consenso de que eles iriam fazer uma nova Constituição, estabelecer uma Assembleia Constituinte. Então, os mercados, desde então, começaram a ver aquele governo que era de centro-direita vai começar a migrar mais para o centro e, quem sabe, vai começar a migrar um pouco mais para a esquerda. Então, começamos a ver um processo, né, de aumento do Estado da economia e, para que isso ocorra, mais gastos fiscais. Então, isso começou lá e a pandemia que veio no início de 2020 só acirrou ainda mais essas questões sociais. Né? A pandemia, quando traz desemprego, traz o risco, né, da pobreza, isso só aumentou, e o governo que já estava começando a dar auxílios, quando veio a pandemia, Beto, o governo chileno foi o que mais fez impulso fiscal, eu diria, em todo o mundo. O Chile foi o país que mais gastou em benefícios no mundo inteiro. Então, ele gastou 20% do PIB em auxílios emergenciais, em auxílios, que nem o auxílio que o Brasil teve, e gastou mais 15% do PIB em saques de fundos de pensão. Eles permitiram 3 rodadas de saques de fundos de pensão. Então, as pessoas conseguiram sacar para gastar aquele dinheiro que deveria ser para aposentadoria. Então, foi 20% de auxílio, 15% de saques, foram 35% do PIB de estímulos para as pessoas, para as empresas, e isso fez com que o Chile tivesse uma retomada da atividade econômica explosiva, naturalmente uma inflação explosiva, e o Banco Central chileno, que estava tranquilo com juros a 0,5% na virada de 2020 para 2021, se viu, de repente, numa situação que a inflação estava começando a fugir muito, muito da meta. E ele começou de 0,5%, subindo 0,25 pontos percentuais na primeira reunião, para a gente ter uma ideia. Depois, esperava-se que ele acelerasse para 0,5%, ele subiu para 0,75% na segunda reunião, e quando esperava-se que ele fosse manter o passo de 75 ou 100, ele fez 125 bases na terceira reunião. Então, um Banco Central que está subindo de maneira acelerada, porque o país, devido a todos esses estímulos, nessas demandas sociais, né, o país meio que, eu acho que se excedeu, deu estímulos demais e a inflação está saindo do controle. O que importa é, o mercado, hoje a taxa lá está em 2,75 e o mercado precifica já, chegou a precificar 6% de taxa no final do ciclo, quando a taxa de juros neutra dele é 3,5%. Então, a taxa no mercado já foi muito para restritivo e agora, em outubro, nós também decidimos sair dessa posição tomada, que tanto nos deu dinheiro, a gente está tomado desde novembro de 2020, quando esses auxílios emergenciais começaram a ser dados, a inflação nem tinha pego, a gente pegou um movimento de taxa de juros do 1,20%, a gente tomou uma taxa de 5 anos no Chile, estava 1,20, 1,30, e fomos sair dessa taxa agora a 5,5%, só para ter uma ideia, em um ano, uma elevação de 400 basis points. Por isso que a gente teve, né, naturalmente, um bom retorno nesse mercado.
Os países emergentes são os que mais sofrem, né? E falando de país desenvolvido, então, o que aconteceu nos Estados Unidos? Como é que estava a posição de vocês nos Estados Unidos? Porque parece que mudou um pouquinho o discurso. Tem duas etapas do discurso do Fed americano. Primeiro, de entender a inflação como algo temporário, desse pit stop da economia, né, que ocorreu por causa da Covid. E depois, uma mudança de paradigma, assim, de entender a inflação como algo um pouco mais permanente e agir de uma forma um pouco mais incisiva. O mercado, durante um período, ele acreditou, né, no Fed como uma inflação temporária mesmo, mas agora parece que o discurso está mudando, as cadeias de produção não voltaram a tempo. Parece uma coisa muito difícil para todos os economistas poderem prever quando é que essa inflação de oferta de bens industriais, quando é que isso vai cair. Assim, é difícil medir o grau de oferta, de escala, de supply chain, de uma economia, de um negócio que nunca aconteceu na história. Assim. Mas o que mudou e como é que vocês veem, por exemplo, hoje, o que vai acontecer com os Estados Unidos? Assim, algumas coisas, obviamente, já estão no radar. O tapering, a alta de taxa de juros, já existe aí um mapa de quando isso vai ser feito. Mas como é que vocês operam dentro do fundo de vocês um evento tão inédito como esse que ocorreu, de quando é que esse supply chain da economia vai voltar e a gente não vai ter mais escassez de produto? Por que os Estados Unidos está consumindo mais do que o período pré-pandemia, né? Parece que a pandemia, em alguns itens que você pega isolado da economia, parece que a pandemia foi bom para alguns itens, né, como consumo, por exemplo. Tudo bem que tiveram estímulos absurdos, a gente sabe que é resultado disso, mas mesmo assim, né, um consumo que está acima do nível pré-pandemia, quando é que isso vai acabar? Vocês têm alguma previsão de quando essa inflação de supply chain, de oferta de serviços, de escassez de veículo, de chips, de computadores, de tudo, né? De transporte, de preço de transporte, quando é que isso acaba? Existe um gráfico onde a gente consiga ver isso? Alguma conta que vocês trabalham? Bem, Beto, essa é aquela pergunta de $1 bilhão, né? Tipo, até o Banco Central americano, eu acho que até o Banco Central brasileiro, há um tempo atrás, todo mundo imaginava que esses gargalos, esses choques de oferta poderiam estar normalizados agora no meio de 21, para a gente ter uma ideia. Né? Esses gargalos começaram a ocorrer no final de 2020 e muita gente falava, não, até o meados de 2021, provavelmente essas cadeias de chips, né, semicondutores e outros gargalos já vão estar, de alguma maneira, normalizados. A incerteza sobre essa pergunta é tão grande que agora a única certeza que a gente tem é que não vai normalizar até meados de 2022. Tá? Então, os gargalos hoje estão no ápice. A gente está vendo ainda, né, diversas fábricas no mundo paradas de automóveis, principalmente, né, por conta da questão de chips. E pela primeira vez a gente teve uma notícia, eu até poderia antecipar aqui, né? Teve a GM, teve a Toyota, que pela primeira vez anunciou que está voltando à normalidade das suas cadeias de produção. Pela primeira vez estão conseguindo comprar os chips de volta e tem uma demanda muito, muito reprimida ainda. Mas o que a gente pode dizer é que são choques de toda sorte, né? Choque de chips, tem problema de gargalo de energia, né? A gente estava falando de carvão, de gás natural. Então, tem diversas cadeias que não estão normalizadas ainda por conta do Covid, questão da China, e que a gente acha que pode ser que dure até meados de 2022. Essa é a melhor prognóstico que a gente pode fazer. Não tem uma planilha, não tem uma conta exata, a gente tem que ficar vendo as notícias, tá? E os estágios, e a inflação é reflexo de tudo isso. Tá? Aonde que tudo isso se reflete? Na inflação. Então, o Fed, lá atrás, achava que essa inflação ia ser totalmente transitória. E quando tivesse a reabertura da economia, iria puxar alguns bens, né? Hotel, passagem aérea. Isso aí é natural que suba muito. Carro usado, mas alguma hora ia voltar. O que o Fed está sendo surpreendido que nem a gente? O Fed está sendo surpreendido que os gargalos estão durando mais tempo do que o imaginado. Então, aquilo que parecia que ia normalizar agora, o Fed agora está colocando para o ano que vem
ele está começando a mudar o discurso dele. Ele ainda não mudou 100%. Ele ainda acha que pode ser temporário. Então, antigamente ele falava, essa inflação é temporária, agora ele está falando, essa inflação parece que é temporária, mas para mim, isso aí é simplesmente uma transição para daqui a 3 meses falar, realmente essa inflação não é temporária, ela é mais persistente do que a gente imaginava. Então, como é que a gente opera isso no fundo? A gente não sabe o timing exato de quando o Fed vai falar isso, mas a gente acha que é altíssima a probabilidade que a 3 meses ele vai falar, realmente a inflação é mais persistente do que eu imaginava. Então, a gente ficou o ano inteiro com posição tomada em juros americanos, apostando na alta dos juros americanos. Por quê? A gente achava que mais cedo ou mais tarde o Fed vai reconhecer essa questão da persistência da inflação. Foi assim com o Brasil. O Roberto Campos Neto teve que reconhecer que a inflação não era temporária. Foi assim no Chile, vai ser assim no México e vai ser nos Estados Unidos também. Então, o que a gente faz? A gente monta posições nessa direção de que a inflação vai subir, que os juros alguma hora vão subir, e o timing, isso é muito difícil da gente dizer. Mas para um fundo multimercado, aí que a gente até fala para os clientes, esperem 12 meses, esperem um pouco mais, que alguma hora a nossa tese de investimento vai maturar. E a gente está tomado em juros o ano inteiro, e os juros americanos, se a gente olhar a parte curta da curva, já subiram 100 basis points esse ano. A taxa de 1 ano e meio, 2. 100 basis points. A taxa de 10 anos saiu de 0,90 para 1,60. Subiu também. Então, o nosso fundo vem tendo retornos bem legais também, apostando na alta da taxa de juros americana. Então, eu acho legal concluir assim, é uma alta de juros global. A gente ganhou dinheiro com esse mesmo tema em Brasil, ganhamos em Chile e também ganhamos aí, é só questão de timing. Os desenvolvidos vão depois, Beto. Então, os emergentes vão primeiro e vai ser questão de tempo. A gente acha que os Estados Unidos devem puxar os juros no segundo semestre do ano que vem. Não, e vão primeiro e vão para níveis de juros mais altos do que o pré-pandemia, isso que é a reflexão, né? Como a pandemia prejudica. E a sua pergunta da questão da demanda de bens, né? Que eu não toquei aqui. Como os governos deram muito estímulo, eles recompuseram, eles trouxeram de volta toda aquela renda perdida. Sabe quando você imagina que a pandemia tirou emprego, tirou renda da população informal e tudo mais? O governo repôs essa renda. Tá? Ele repôs. Então, a massa salarial, se você olhar no Brasil e nos Estados Unidos, ela praticamente não caiu. O governo repôs a renda via auxílios e a população se viu compelida a consumir o quê? Bens. Por quê? Elas não podiam consumir serviços, né? Estavam em casa, teatro, cinema, restaurante, viagens. Elas não podiam consumir isso. Então, elas se viram com uma poupança um pouco maior, não conseguia consumir aquilo, e todo o dinheiro era destinado a bens, né? Consumir produtos que você pode comprar, trazer para casa e tudo mais, supermercado. E aí a gente teve, sim, uma demanda de bens. Hoje está em nível 15%. Se a gente olhar nos Estados Unidos, a demanda de bens está 15% acima do nível pré-pandemia. Isso é inviável, né? A demanda acima, a oferta não consegue suportar. Então, não é só choque de oferta, é um choque de demanda também, na nossa opinião, que está fazendo esse descompasso grosseiro, né? Que está gerando essa inflação também muito acima de qualquer nível que a gente já viu nos Estados Unidos. Legal. Júlio, obrigado, como sempre. Eu reitero aqui os fundos do XP Macro e o próprio XP Macro Plus, que é um fundo com uma volatilidade mais alta, né, Júlio? O Macro Plus, o quanto de risco a mais ele tem em relação ao XP Macro? Uma vez e meia ou do... É basicamente o dobro, Beto. O dobro, tá. O dobro. Então, se a gente monta uma posição de 10% comprado em bolsa no macro, a gente vai estar 20% comprado em bolsa no Macro Plus. E o Macro Plus rendeu acima de 200 do CDI em 2020, que foi um ano difícil. E parece que quanto mais difícil é o ano, mais rende o fundo. Agora, em 2021, o fundo está ultrapassando aí os 300 do CDI. Isso para a gente fica muito grato de ter um fundo que não está sempre correlacionado
com a atividade de bolsa e taxa de juros, né? Que a gente consegue ter, não é exatamente uma proteção, é o que você falou no início do vídeo, são apostas até pessimistas, de certa forma vocês até continuam em algumas dessas apostas, principalmente para o Brasil. Júlio, obrigado, como sempre, agradece para mim toda a equipe aí dessa célula macro, de todas as PAs, para a gente é sempre um prazer, e a gente vai colocar as informações dos fundos aqui na descrição do link do YouTube e também nas nossas listas de distribuição. Prazer foi meu, Beto, mais uma vez. Eu reitero aí a importância da classe multimercado, né? Não só o nosso produto, mas a classe multimercado como diversificação, né, do portfólio dos clientes nesse momento difícil, né? E que uma parte do portfólio pode estar sofrendo, mas o multimercado eu acho que é o que vai dar aquele retorno, né, descorrelacionado das outras classes de ativos. Obrigado mais uma vez, Beto. E estamos sempre disponível aqui, bem próximo de vocês. Obrigado.